Senhor, levamos o pensamento ao mais alto, buscando bênçãos de entendimento para a noite que se inicia. Possamos prosseguir com os estudos e as reflexões em derredor dos evangelhos e dos ensinamentos sublimes contidos nesses textos. Que essa casa possa continuar existindo como porto seguro para as nossas buscas, que a noite seja produtiva a todos nós. Graças a Deus. Queridos, hoje a gente tem disciplina nova, sejam bem-vindos ao estudo, né? O objetivo desse grupo é que nós estudemos o Novo Testamento, especificamente o Novo Testamento. Mas, a lente através da qual o Espiritismo olha para esses textos deve ser um pouco diferente da lente em que outras escolas religiosas olham. Existem alguns princípios que o Espiritismo guarda para si que não são vistos em outros lugares. Dessa forma, antes que a gente entre especificamente no texto do Novo Testamento, nós estamos fazendo uma pequena introdução ao longo de algumas semanas, esse é o nosso quarto encontro, sobre a figura de Jesus, sobre alguns aspectos históricos e culturais em torno dessa figura. E, encerrado esse primeiro momento, nós passamos todos juntos para o estudo do texto propriamente dito, do Novo Testamento. A gente faz essa configuração aqui porque eu costumo trazer livros e outras coisas e a mesa a mim ajuda muito. Mas o ideal é que a gente possa todos participar à vontade. Não é bem uma palestra no sentido que a gente está acostumado, né? Então daí vocês fiquem à vontade para a gente ir pontuando. Nas semanas anteriores a gente estudou algumas questões a respeito da figura de Jesus. E nós culminamos com uma reflexão se ele teria sido o Messias judaico previsto lá no Antigo Testamento ou não. Hoje, nós vamos dedicar o estudo inteiro para olhar um pouco para a natureza de Jesus. Para a natureza de Jesus sob a ótica espírita. Porque a primeira coisa que se apresenta para nós, quando a gente pensa nesse homem ao longo da história, é a identificação que foi feita por toda a tradição cristã de Jesus como igual a Deus. E a divindade de Jesus, ela gera conceitualmente e gera logicamente uma série de problemas para nós. Ela gera primeiro um conjunto de problemas que tem relação com o próprio texto do Novo Testamento. Porque essa divindade não é afirmada nos textos. Ela é afirmada pelos comentadores dos textos. Jesus nunca disse, eu sou Deus. Ele nunca afirmou que fosse uma encarnação de Deus. Agora, se a gente faz um mergulho um pouco mais fundo na estrutura lógica da missão que o Cristo vem demonstrar para nós, a gente descobre uma outra dificuldade. Porque uma vez que ele seja guia e modelo, e que ele venha para dar um exemplo para nós de como nós devemos seguir ou viver nesse mundo, se ele fosse a encarnação de Deus, seria um exemplo meio duvidoso, porque Deus não pode ser tentado por circunstâncias humanas, de modo, façam tudo o que ele fez, mas se ele é Deus, portanto, como é que ele ia partilhar da condição humana de vulnerabilidade, de fragilidade, ou não precisamos nem ir longe, né? A gente muda radicalmente o nosso humor se a gente está com fome, ou se a gente está com frio, se a gente está
com sono, todas essas circunstâncias também estavam presentes no corpo de carne de Jesus. Vamos mergulhar um pouco nisso para a gente tentar entender como que se dava como que se deu a construção desse entendimento em torno de Jesus como Deus e o que o Espiritismo vai falar sobre isso. Porque aí, a partir daqui para frente, quando a gente for estudando a figura do mestre, a gente vai tendo que pegar esses ganchinhos que a gente viu até hoje e deixando como se fossem post-its que a gente cola no papel para lembrar do que foi escrito. Estão ali como uma referência e que vão sempre evocar na nossa cabeça o ensinamento que a gente já teve, o que a gente já conseguiu conquistar. Tranquilo? Tudo bem? Sobre a divindade de Jesus, há um versículo no Novo Testamento que é de onde se deriva a tese de que Jesus teria sido Deus. E esse versículo está lá no Evangelho de João, no capítulo 20. Ele é especificamente do versículo 28, mas eu quero retomar com vocês do 26 ao 28. É nesse momento que Jesus, depois de voltar da morte, e aqui a gente coloca esse voltar da morte entre algumas aspas, porque o nosso próximo estudo nós vamos ver um pouco sobre alguns dos milagres atribuídos a Jesus, um deles é a ressurreição. Né? Depois de Jesus voltar para junto dos discípulos, ele vai até a casa onde eles estão reunidos. A casa, diz o texto, está toda fechada, então eles não sabem por onde entra esse Jesus Espírito, em tese, né? E ele manda Tomé tocar no corpo. É até a origem da nossa expressão de que a gente tem que ver para crer, né? Tem que botar a mão. E quando Tomé toca no Cristo, a gente diz que ele tocou nas chagas ou que ele tocou nas feridas, mas o texto diz que ele tocou. Né? Quando Tomé toca no Cristo, Tomé teria exclamado assim: Senhor meu Deus. É o único versículo. Só que nós temos muitos problemas nesse texto. Lá no Evangelho está escrito assim: E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disso, disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e meu Deus. Qual que é o problema desse texto? A gente viu um pouco no estudo passado. O judeu não tinha a menor condição de imaginar ou de conceber que Deus pudesse ter uma forma, muito menos uma forma humana. Se vocês repararem, não sei quem já teve curiosidade de estudar um pouco de religião comparada, não há representação de Deus no judaísmo. Nem o nome de Deus pode ser falado em vão ou escrito de maneira assim irreverente, vamos usar essa expressão. Até quando se escreve Deus, se escreve com reservas, porque não se deve dar forma para Deus. E isso está radicado lá nos mandamentos mosaicos que foram entregues a Moisés, né? Supostamente por Deus a Moisés, que foram recebidos por Moisés a partir do mundo espiritual. E o primeiro mandamento diz: olha, não terás outros deuses além de mim. Não fará imagem do que está acima das terras, do que está abaixo do mar. Não fará imagem do que é divino. E o judeu leva isso ao pé da letra. Leva isso à risca. Então, é muito improvável que um judeu que tivesse sido judeu a vida inteira, que tivesse estudado no templo e aprendido o Torá, todas essas coisas,
subitamente resolvesse entender que aquele homem era uma manifestação ou uma encarnação de Deus. O que dá para nós, do ponto de vista da análise mais detalhada, a ideia de que esse texto é uma interpolação. Que é aquilo que surge depois para justificar o entendimento. E vejam, a gente vai retomar o que viu semana passada, quando a gente falou dos dois discursos de Paulo. Paulo tinha um discurso muito específico para os judeus, quando ele tentava dizer que Jesus foi de fato o Messias, mas um Messias que vem reiniciar a lei, né? Olha, a lei que pegou todo mundo até aqui, e aí Jesus vai reiniciar e vai dar um outro caminho, uma outra condição. Mas para o pagão, ele vai dizer que Jesus é o mediador da salvação. Ele vai dizer que Jesus é aquele que veio para se oferecer em sacrifício, em oferta, para que o mundo pudesse endireitar os seus caminhos. Olha, se o judeu não viu o menor sentido de que Deus pudesse se tornar gente, o gentio viu. Porque na cultura do gentio, nós temos vários exemplos de semideuses. Ou dos próprios deuses que assumem formas humanas para interagir com os seres. Então, a gente tem que ter claro que essa ideia de Jesus como Deus é uma herança muito forte do pensamento gentio, do pensamento greco-romano, do pensamento helênico, que vai acabar sendo assimilada pela igreja. E vejam, Jesus era judeu. Os discípulos de Jesus eram judeus, mas a igreja é romana. A igreja não é judaica. Aí está o ponto de interseção entre as duas teses. De modo que, de acordo com o próprio texto, Jesus não se diz Deus. Vini, você acha que a interpolação é na aparição ou no diálogo de Tomé? No diálogo. No diálogo. Porque nós vamos ver um outro problema que a igreja costuma vivenciar, que a religião costuma vivenciar, que é como lidar com o milagre. E a lida com o milagre é muito difícil. Porque quando você assume que o milagre é uma derrogação da lei da natureza, você cria um problemão para você administrar. Por quê? Porque então o universo inteiro é regido por uma lei. É regido por um sistema rígido, fixo, imutável. E aí Deus vai mudar esse sistema em condições excepcionais, e todas elas movidas unicamente pela sua vontade. E mais, à medida que o racionalismo nosso aumenta, à medida que o nosso entendimento de ciência aumenta, nosso entendimento de mundo aumenta, as explicações humanas vão se tornando cada vez também mais amplas. E aí a ideia da derrogação da lei vai perdendo um pouco de credibilidade. Daí o milagre hoje, se você pegar teólogos, a corrente de teólogos, tanto da Igreja Católica quanto da Igreja Protestante, que vão dizer que os milagres não são bem milagres. Que eles podem ser explicados por outras causas. Há uma corrente muito forte no fim do século XIX que vai dizer, por exemplo, que aqueles endemoniados, possessos, tomados, eram pessoas com transtornos psicológicos ou psiquiátricos. Que Jesus vai fazer quase um processo de hipnose com ele, de sugestão para que ele se cure. Outros vão ser ditos que são pessoas que estão somatizando problemas mentais. O milagre é um problema. E aí vem, sob essa ótica, a aparição de Jesus para os discípulos na casa e depois do corpo ter sido morto, também se tornaria um pequeno problema. Para o Espiritismo, não. Ele vai explicar isso entendendo que o milagre não é derrogação da lei da natureza. O milagre é a mobilização da lei natural de uma forma que a gente não entende. Que é aquela coisa que às vezes os médicos veem muito, né? Eles veem muito, o paciente está desenganado, tem vários problemas,
todo o prognóstico do paciente é o pior possível, o paciente vai num lugar de cura, vai numa rezadeira, vai na igreja dele, vai no médium, e quando volta o exame, não tem mais o problema, ele sumiu. Então Deus derrubou a lei da natureza? Não. Existem outros mecanismos que podem acontecer, que é o que o Espiritismo vai tentar estudar e entender como se dá. Ele vai apresentar várias explicações. Então, o contato de Jesus com os discípulos ali, depois da morte, é factível. O que não seria é um judeu chamar outro homem de Deus. E é legal, porque lá em João também, o bom é que a gente é incompetente. Né? Então a gente não conseguiu nem interpolar os textos certos, para não deixar brecha. Lá em João, no capítulo 10, 34, a galera ameaça apedrejar Jesus, acusando que ele, sendo homem, estava se passando por Deus. E aí Jesus nega isso e fala, não, minhas obras dão testemunho de quem me enviou. Se ele é enviado, não é o próprio. Vim para cuidar dos negócios de meu Pai. Aquele que me enviou é muito maior do que eu. Jesus fala o tempo inteiro. E os judeus que tentam apedrejá-lo, falam que vão apedrejá-lo exatamente porque entendem que ele está querendo se passar por Deus. Ele diz, olha, não é isso. Não sou Deus. Aquele que me enviou, eu estou dando testemunho dele. Entende? Então, os textos vão o tempo todo testemunhar contra a ideia de Jesus Deus. Mas é aquilo que a gente também já conversou. É como se a nossa crença dependesse de algo ultra diferente para que ela se tornasse forte o suficiente. Como a gente pode pensar que Jesus foi um pedreiro que nasceu em Nazaré, que era uma cidadezinha, um ovo de codorna, sem prestígio nenhum, lá no meio da Judéia. E como é que esse homem, sem ser fantástico, sem ser divino, sem ser mágico, faria tudo o que fez? A gente tem dificuldade, a gente ainda se apega ao horizonte mágico da prática espiritual. Eu preciso que ele seja isso tudo para que eu reze para ele, e rezando para ele eu consiga a minha graça. Opa, mas aí o Espiritismo vai falar para nós de causa e efeito. O Espiritismo vai falar para nós de ação e reação. Ele vai falar que os indivíduos se tornam responsáveis absolutos e únicos da sua própria caminhada, das suas escolhas. Não cabe uma figura intercessória que vá derrogar a lei, porque é a própria lei que permite que todos os seres um dia se tornem iguais a Jesus, a partir da sucessão das nossas experiências. Então, nós temos que tirar Jesus dessa caixa, desse patamar de Deus ou de divindade. Se a gente quiser olhar para ele com muita generosidade, Jesus é irmão mais velho. Jesus é mestre, no sentido mesmo da palavra. Não é nem professor. Que hoje em dia a gente pensa no professor da sala de aula, né? Você vai lá, ministra o conteúdo, volta para casa e resolve as suas coisas. Jesus é um mestre muito zeloso. Ele ensina, aí ele acompanha. Se ele não pode ir lá ver como nós estamos fazendo a obra, ele vai enviar alguém que vai ver em nome dele. Quase aquele que pega a mão da criança para ajudar ela a contornar a letrinha. Olha, esse aqui é o A, esse aqui é o B, esse é o C. Jesus é muito zeloso. Depois ele diz, olha, já aprendeu as letras, agora pode as palavras você. Agora leia. Então, ele é um exemplo constante. Mais do que professor. Mas é um homem, é um espírito. Em algum momento da caminhada dele, ele passou pelas dificuldades que nós estamos passando. Tudo leva a crer que não foi na Terra. Tudo leva a crer que não foi nesse mundo, não foi nesse plano. Quando a gente chegou aqui, ele já estava na crista da onda. Né? Mas ele também fez o processo.
Porque a única autoridade legítima no campo do espírito é a autoridade da experiência. Não faria nenhum sentido a gente ter que aprender com alguém que não tem experiência. Você já pararam para pensar? Né? Por que quando sai um escândalo de crime, seja na igreja, seja no espiritismo, isso causa tanta revolta na gente? Porque a gente vê aquele indivíduo que deveria ser o exemplo da prática espiritual, não dando exemplo. E aí, tem algo muito errado, né? Então, a única autoridade real, ela emerge da experiência. Não tem outro caminho. Por isso, Jesus é a síntese das experiências humanas possíveis. Ele vai ser o ponto mais alto que a nossa percepção pode alcançar nesse plano. Isso é muito importante. E ele é o enviado desse ser que a gente chama Deus. Eu acho que para nós espíritas tem um nuance que confunde, que é o fato dele ter sido citado como criador do planeta. Uhum. Né? A gente estava conversando aqui agora, eu acho que é no Caminho da Luz. Uhum. Fala que ele uma vez de espíritos que viram o Sol, e que ele é o criador desse planeta. Foi entregue para ele a missão de criar e coordenar e governar o planeta. Nós precisamos dar um nome, né? A gente conversou um pouco disso com a câmera desligada semana passada. Nós precisamos dar um nome e escolher uma figura. Isso está muito antes do Caminho da Luz. Na verdade, essa expressão está lá no Gênesis do Antigo Testamento. Porque quem criou o homem? Deus. Mas o texto diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos. Quem façamos? Muitos Deus. Aí nós temos um problema, né? Temos um problema, porque daí assim, ou são mais deuses, o que não faz sentido nenhum para o judeu. O judeu não é politeísta mesmo. Na verdade, o que o judaísmo tem de muito vigoroso é a construção do Deus único, e num tempo onde isso não era comum. Né? O monoteísmo amadurece muito rápido na comunidade judaica, sendo que nesse mesmo período, no restante do mundo, o politeísmo era que dominava. Né? Mas não é esse Deus absoluto que cria. Porque esse Deus absoluto, ele vai estar presente em todas as coisas. Lembra de Paulo? Nele vivemos, nos movemos, sentimos, tudo isso. Esse Deus absoluto, que é o que os espíritos vão dizer, inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, eu não sei se talvez seria o melhor exemplo para eu dar para nós, mas no momento agora me parece pertinente. Deus seria o alfabeto. E a partir dele o que surge é a literatura infinita. A partir das letras do alfabeto você produz tudo que existir. Mas as letras não são as palavras. As palavras surgem da organização de uma outra mente. Então, o que a gente vai entender é que esses espíritos puros, que já eram puros antes da gente começar o nosso processo, foram responsabilizados pela criação do planeta, pela gestão do planeta. Não é só Jesus. Mas nós damos para ele esse nome, esse título, gostamos disso. A gente gosta tanto de política que a gente chama Jesus de governador. Deus me livre. Jesus não é governador. E é uma coisa completamente usual dentro da filosofia, dentro
das casas espíritas, essa linguagem que se coloca, governador do planeta, e dizem outros, até não só do planeta, né? Da constelação. Eu fiz um compromisso com a Melissa, eu não vou ser irreverente, excessivamente. E eu preciso pensar, então, para falar. Retira a pergunta. Não retiro. A primeira pessoa que escreve que Jesus seria governador espiritual do planeta é Leon Denis. Leon Denis está escrevendo isso num tempo muito específico. Ele está escrevendo isso num período da história de grande efervescência. Então havia uma visão de mundo, e ele vai pegar as palavras que ele usa dessa visão de mundo. Assim como hoje, a gente escreve, se alguém ler o nosso texto daqui a 100 anos, ele vai falar, poxa, lá nos anos 2000, na década de 2010, tinha muita coisa acontecendo, então as ideias são mais ou menos essas que se repetem em vários lugares, né? Então ele usa essa ideia, dando a conotação de que Jesus seria talvez o espírito responsável por cuidar da gente. É essa a acepção. Muito bem. Toda a doutrina espírita, ela deve ser baseada em verificabilidade. Porque se ela não for verificável, você transforma um ensinamento num conhecimento cego. Não é sustentável. Não. Mas vira dogma. Vira teologia. Apenas. Né? E o que é o dogma? É o princípio inquestionável de uma crença. É o princípio basilar, mas que se torna inquestionável. E há muita coisa de mitologia que se torna dogma. Quando eu digo que Jesus não é só o governador espiritual da Terra, ele é o governador espiritual da constelação, como é que eu verifico isso? Quais outros espíritos falaram do assunto? É um espírito só que falou disso. Quais outros espíritos falaram? Em quais circunstâncias? O que significa pensar que Jesus é governador espiritual da constelação de uma galáxia? É quase uma promoção, né? Foi promovido. Mas na contabilidade divina, nós ainda não temos como afirmar que as coisas funcionam assim. Pode ser que funcione? Pode. No caso dessas informações que são bem chamativas, né, que a gente adora falar, não necessariamente a gente, né? A gente gosta de contar isso aí aqui. É interessante que a gente reserve. Então, olha, o Espírito tal disse isso. Mas, por enquanto, não é uma verdade que está consolidada. Então, a gente reserva, igual você vai fazer um ovo, você reserva a clara em neve para você botar no final. Fazer um bolo, perdão, um ovo. Você vai fazer um bolo, pega o ovo, tira a clara e guarda para você usar no fim. Então, você reserva. Essas informações a gente reserva. Vamos ter que esperar outros espíritos falarem sobre ela, vamos ter que esperar isso consolidar de uma outra forma, para a gente poder ver se é um ensinamento universal, ou se é a visão de um espírito. Nós não conseguimos nem mergulhar no pensamento crístico. Às vezes eu fico pensando que Jesus deve olhar para a gente e ser igual aquele olhar da Matrix, sabe? Fica vendo só os númerozinhos assim, só os códigos-fontes. Então, como é que a gente vai entender essa mente? Não dá. Tem que ir lá e falar, Jesus, como é que você é? O caminho é difícil de fazer. É o que a gente está tentando. Então, para o judeu, a gente voltando, né, e até para a nossa concepção espírita, Deus não consegue ser encarnável. Tem como você dar uma forma para Deus? Ele não pode encarnar, ele não consegue. Por quê? Porque ele já está presente o tempo todo em todas as coisas. Quem que encarna e tem forma? Aqueles prepostos de Deus. Por isso lá no Gênesis, façamos o homem. E por isso a ideia do Criador do planeta. São espíritos que vão mobilizar. O André Luiz ele é muito bonito, porque ele vai falar que esses espíritos manejam o halo do Criador. Ele fala no livro A Evolução entre Dois Mundos. Então eles manejam o halo do Criador e através disso são co-criadores do universo. Então esses seres. Jesus é um deles. É o único? Não. Para nós é o mais importante, porque
porque é de onde a gente pega o ensinamento. Mas não pode dizer que ele tem que ser o mais importante para todas as pessoas, porque a gente pode beber de outro espírito desse. Né? E se vocês querem fundir o cabeçote da cabeça, é só pensar que Jesus também deve ter o Cristo dele. Também existe aquele que foi Cristo na realidade em que Jesus amadureceu. Esse espírito nem tem noção dele. Aí vocês se lembram daquele filme do Homem de Preto? No final sempre tinha uma brincadeira que ia mostrando em perspectiva, né? No fim a gente via que a gente era uma coisinha. É bem isso mesmo. Mas aí estaria no mesmo patamar de Jesus, né? Você falou, puro é puro, não é isso? Puro é puro. Então, essa distância que você falou aí é a mesma de Jesus. Dentro da nossa capacidade de percepção. Eu não sei dizer se chegando lá tem outro. Você entende? Pode ser que sim, Pode ser que sim, pode ser que não. A gente tem que trabalhar, dentro do Espiritismo, com a margem da incerteza que existe. Então a gente sabe assim, até onde o olhar daqueles espíritos que ensinaram a gente, daqueles pensadores que ensinaram para a gente alcançou, tem um chão firme, que é o que a gente está conversando. Quando você chegar no horizonte, o que tem? Não sei. Não sei. Nessa relação de que Jesus pode ter tido seu Jesus, hoje pode estar em patamar de paridade, mas em algum momento Foi diferente. ele subiu a escada primeiro. Exato. Em algum momento ele teve seu Jesus. E aí nesse momento existe já para hoje. A gente só precisa fazer o caminho para entender como que isso se dá, que é a comunhão com Deus. E a gente tem nem dimensão mesmo, né? A nossa discussão em torno do ensinamento espiritual é tão materializada, que a gente considera, por exemplo, que as coisas que a gente faz aqui nesse plano concreto são as que mais nos aproximam de Deus. E não só tipo ferramenta, né? Você usa uma chave de fenda para apertar um parafuso de fenda. Mas o objetivo de você usar a chave, você apertar o parafuso, não é aquilo em si mesmo, né? Você vai apertar o parafuso de uma máquina, você vai apertar o parafuso de alguma coisa que tem uma função maior. Então, quando você vai aplicar o passe num doente, quando você cede roupa para um morador de rua, quando você ajuda alguém que está em dificuldade, é o parafuso sendo apertado. Ele é importante, mas não por si mesmo. Ele é importante porque ele tem que levar a gente a entender o sentido global, que é um sentido de interdependência, de conexão. É quase um reconhecimento de familiaridade universal para nós. Mas, Vinícius, essa ignorância nossa, ao fazer essa leitura, nos distancia um pouco do princípio vital, não distancia? Se a gente ficar fixado na coisa por ela mesma, sim. O exemplo que a gente tem disso é o livro Voltei, que foi psicografado pelo Chico, ditado pelo irmão Jacó, que foi uma figura fantástica. O Jacó foi um trabalhador desse desenvolvimento espírita que a gente ficaria com inveja dele, né? Porque ele era dialogador em reunião mediúnica, ele ajudava pessoas que passavam necessidade. Ele era amigo do Thomas Edison, ele foi responsável por trazer, um dos responsáveis por incentivar o início da radiodifusão no Brasil. Então o homem era um colosso. E ele chega no mundo espiritual e não tem luz. Não modificou o reino de Deus. Ele não tem luz. O Cristo inteiro. E aí ele vai para a sala de aula, é muito interessante, porque eles põem ele numa escola. Você imagina um homem velho para a escola? Velho e senhor de si, vai para a escola. E ele fica indignado, porque ele queria ficar com a filha dele, na mesma turma. E ele recebe a ordem: não pode. Ele fica quem você não conhece, para desenvolver sentimentos novos. E como é que é a turma? Quem vai me dar aula? Não é aula. Vocês vão trocar experiência. Ele vai mudando toda a cabeça dele para entender que a questão da falta de luz foi pela forma como ele se relacionou. E aí é legal porque ele fica dizendo assim: eu quero que alguém me cobre porque eu não tenho luz.
Se alguém vier falar, você não tem luz, Jacó, eu vou dizer umas verdades para ele ver como é que eu sofri na vida, por isso que eu não tive luz. Só que ninguém fala nada, então isso para ele é um martírio maior ainda. Se a nossa atenção ficar só nas coisas externas, a gente não progride. Importante deixar claro, na dúvida, faz o bem. Na dúvida, ajuda. Na dúvida, contribui. Na dúvida, colabora. No entanto, tenta contribuir, colaborar e ajudar fora da mente comum. Ou seja, quando você for ajudar uma pessoa, ajude inteiramente. Se você for dar 50 centavos para um morador de rua, porque ele vai comer com esse dinheiro, deseja no seu coração, bem fundo, que aquele dinheiro se multiplique de tal maneira para ele que ele não precise mais passar fome. Ah, Vinícius, mas é claro que isso não vai acontecer. Isso não existe. R$1 é R$1 que não vai ter. Mas você vai ajudar de duas formas. Você vai ajudar primeiro fisicamente dando dinheiro. E a segunda é quando você consegue mudar o seu pensamento. Na intenção. Você quer que aquele sujeito saia daquela situação. Ele não dependa daquele sofrimento. Ah, mas é a lei de causa e efeito, ele está passando por que tem, ou então ele está loucão de droga, ele não tem condição de entender. Não estamos falando dele. Falando da sua forma de ver as coisas. Cada vez que a gente consegue aperfeiçoar mais essa visão, é como se a nossa noção de fazer parte de uma grande engrenagem ficasse mais clara. Isso tem a ver com maturidade. Tem. Com amadurecimento. Tem. Mas pode ser treinado. Eu acho que à medida que você vai falando, várias coisas que você falou aí que, por exemplo, eu pensei, poxa, nunca que eu entreguei nada, eu pensei que isso se multiplique a ponto da pessoa nunca mais precisar de ganhar nada. Eu nunca pensei isso. É algo que me evocou um sentimento. Então, isso, à medida que se vai falando, é algo que a gente vai se apossando de algumas possibilidades, mas não é algo que fluiu espontaneamente. Mas também não foi assim comigo. Um dia eu ouvi alguém dizendo: multiplique o benefício como se ele alcançasse o mundo todo. E aquilo fez muito sentido. Como fez muito sentido? Eu acho que passa a ser uma vivência também. Você ouviu, pensou, na segunda vez que você fez, você continuou pensando, quando o seu filho vier, você vai ensinar isso para ele e acaba que você vai vivenciando isso no seu dia a dia. E chega uma hora que fica tão natural que você não percebe mais que é uma coisa que quase ninguém faz. Fica uma coisa tão natural em você que passa a ser... Faz um sentido profundo. Exatamente. Né? A fala, ela se conecta dentro de você, é um sentimento. Você ouviu isso aqui agora. Amanhã, quando você passar por alguém na rua com seus filhos, você vai falar, vamos pensar que a gente está dando para ele e que nunca mais falte isso para ele. E aí os seus filhos vão pensar e vão comentar com os amiguinhos, e os amiguinhos vão comentar com o pai, e começa aquela corrente do bem, e eu acho que, né, acaba ficando uma coisa. Qual que é a chave? Onde acontece a ignição? No momento que você se esforça a pensar no outro, isso vale para tudo. Se você for aplicar o passo numa pessoa. Ou se você for dar um ensinamento para alguém na escola de evangelização, você vai dar uma aula, uma palestra, ou vai fazer um comentário. Quando você faz isso, quando você se implica, o que ocorre é que você passa a fazer parte da experiência do outro. É mais uma questão de direcionamento, né? Porque, igual, se você tem os 50 centavos, aí você fala, meu Deus, tomara que isso se multiplique por mim. Isso já vem um pensamento sempre, porque você sempre fica pensando em você, pensando no que você quer para você, mas a partir do momento que você começa a trazer esse pensamento para fora, propagando essa energia para o outro, acho que é mais essa questão. E aí você passa a fazer parte da vida das pessoas. E aí você pensa, por que eu quero que isso se multiplique para ele? Porque sentir frio é muito ruim. Porque sentir fome é muito ruim. Então eu quero que esse alimento que ele está recebendo nunca falte. E é uma coisa que as pessoas antigas tinham, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência. A gente ouvia muito isso no asilo. Deus ouvinte.
Os antigos Deus diziam, dei Deus dobro. aumente. Deus aumente, Deus te dê em dobro, que nunca falta na sua casa. E é um tipo de bênção, Kardec vai estudar no livro dos Espíritos as bênçãos e maldições. É o tipo da bênção que é fantástico, que é real. Mas não é real porque ela vai produzir no outro. É real. Ele deseja, né? E você se implica. Então você fala assim, opa, se eu desejo que essa pessoa nunca mais tenha frio, eu sou parte disso também. Eu sou parte. E aí a gente percebe a interdependência de todos os seres, de todas as coisas. É aí que o nosso caminho segue. Por isso as atividades são externas. Por isso o trabalho tem que ser um trabalho que junte o de fora com o de dentro. Não é para dizer, olha, faça só o de fora que você vai se iluminar. Nem para dizer, abandona tudo e você vai se iluminar na solidão. Não é isso. Junta o de fora com o de dentro e transforma as duas coisas numa só. Essa é a natureza do Cristo. Jesus manda dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus está o tempo todo auxiliando as pessoas, o tempo inteiro. Tocavam nele e se curavam. Tem uma ideia de como que ele conseguia se implicar na vida dele. A gente tem essa dificuldade. O exemplo disso, do cortando, né? É a mulher malcrista, né? Toca na roupa dele e se cura. E ela foi tocada sensivelmente, porque não só tocada fisicamente, né? Mas ela foi tocada no fundo. É ela que toca ele. Sim. Ela Aí que puxa a roupa, ela não chega a encostar nele. Isso. Ela pega a roupa dele e se cura. E ele falou, saíram de mim virtudes. Então, isso é tão grandioso e traz para a gente um aspecto da sabedoria, que a gente pode também exercitar isso no nosso dia a dia. Claro. De uma forma infinitamente menor, claro que não tem uma comparação. E quando você passa por uma pessoa, você dá um sorriso para ela, de certa forma você está tocando, né? Toca aquela pessoa de uma certa forma e pode tornar o dia dela melhor. Um bom dia que você fala. Sim. Né? Eu já tenho uma experiência assim também, que eu parei para refletir, olhando para um morador de rua, né? Estava assim, realmente caído, em situação de rua, ou alcoolizada, ou vítima de outros tipos de droga. E eu olhei assim, e fico emocionada, assim, de vir as lágrimas, mas eu fico pensando assim, ele é meu irmão, ele é meu irmão, é o meu irmão que está ali. Por que a gente tem dificuldade em entender que aquelas pessoas são nossos irmãos, não é? Por que a gente pensa que irmandade são só as pessoas ligadas por laços de consanguinidade? Por que disso, não é? Por que só nos dói, quando nos dói, o sentimento, a dor daquele que está ali, né, que faz parte, aspas, dessa família? Será que quanto tempo vai demorar para a gente entender que a nossa família são todos, né? Todos são nossos irmãos. Então a dor dele precisa doer em mim também. Eu preciso. Olha, eu arriscaria sentir dizer tocada. que a nossa questão de sofrimento moral ela é mais estética do que qualquer outra coisa. Porque a gente se choca com a miséria que fede, que se urina, que se decompõe, né? Mas a gente se choca pouco, por exemplo, com uma pessoa que pode estar vivendo transtornos muito grandes, está lutando com dignidade para vencer esses transtornos. A gente se choca muito pouco com a dificuldade do companheiro de casa espírita. Está sentadinho do lado da gente, que vem com a roupinha bacana e tal. Então, a nossa indignação tende a ser estética. E aí a gente não sei se a gente se aprofunda nisso hoje, eu pelo menos, né? De por que ela é estética. Mas o ponto central antes do indivíduo chegar naquela condição, já existe uma série de relações que podem ser criadas por nós, né? Que é a sensação de pertencimento, que é a sensação de identidade, que é o exercício da mente do Cristo. É o grande testemunho da mente do Cristo. Claro que esse indivíduo que está num extremo de vulnerabilidade, ele precisa também de um extremo de auxílio, né? Mas todo o espectro de almas com as quais a gente convive são almas que precisam desenvolver, assim como nós, essa sensação de interdependência.
Eu queria retomar um pouco da natureza de Jesus, sem cortar o assunto, porque a gente vai ter também muitas oportunidades de... Quando a gente entrar no Evangelho mesmo, a fala é totalmente aberta e liberta. Nós vamos igual a maré do mar. Vamos subir, vamos descer, vamos subir, vamos descer. E esses assuntos vão voltar. Na história da igreja, nós ficamos do século I ao século V discutindo natureza de Jesus. Tanto que existe uma disciplina dentro da teologia chamada Cristologia. Bem, e a Cristologia está estudando quem é esse tal Jesus. Nós temos aqui listados pelo menos 9 grandes movimentos. E quando eu digo 9 grandes movimentos, não é que foram simplesmente movimentos de ideia. Pessoas brigaram por isso, pessoas se agrediram por isso, que tratam de como era Jesus. Então, por exemplo, uma parte dos cristãos acreditava junto com o padre Ário, que o que tudo indica era foi uma encarnação de Emmanuel, que Jesus, apesar de superior, era inferior ao Pai e um homem comum como nós. Isso foi chamado de arianismo. Poxa, parece tão óbvio, né? Tem um livro de um especialista em conflitos sociais chamado Richard Rubinstein, que se chama Quando Jesus se Tornou Deus. O livro é fantástico. Ele vai falar das lutas entre Atanásio, bispo de Alexandria, e Ário, que foi um sacerdote proponente dessa tese. E a luta chega quase a ser física mesmo. Embora os dois não tenham fisicamente se agredido, os seus seguidores se agrediram várias vezes. O livro é muito bom, vale a pena ser lido. Nós temos uma tese que é chamada docetismo, que vai dizer que Jesus era um emissário de Deus, ele viveu tudo isso aqui, mas o corpo material dele era de mentirinha. Era um corpo fluídico. Portanto, aquilo que a gente acha que Jesus sofreu, ele não sentiu dor nenhuma para os docetistas. Isso vai reaparecer no Espiritismo, com o nome de rustanguismo. O Jean-Baptiste Rustin vai falar que Jesus não tinha corpo físico, que era tudo uma encenação. Mas aí a gente volta para o mesmo problema. Se foi uma encenação, se ele não sentiu dor, fez todos nós de boa. É claro que o modo dele sentir dor é diferente do nosso, né? A gente machuca a unha e entra em desespero. Jesus tinha um pouco mais de resistência. Mas, ou ele era homem ou não era. E se ele não era homem, todo esse testemunho fica um testemunho meio vazio. Né? Olha, vocês têm que ser resignados como Jesus foi. Ah, mas Jesus não era homem. É tipo você entrar numa corrida, uma pessoa que está cheia de esteroides para correr mais. Ué, qual que é a vantagem? Não existe. Qual que é a justiça? Não existe. Qual é a lógica? Não existe. Além do docetismo, ebionismo. Jesus era um profeta. Filho de Maria, de José, um profeta judeu. Só isso. A Mel estava falando para a gente num outro dia sobre isso. E ele teria se tornado Cristo no momento do batismo. Mas era um profeta. Eucasaísmo. Vão achar que Jesus é um anjo de Deus. A gente já estava se matando por isso. Monofisismo. Jesus tem uma natureza. Metade dela é divina e metade dela é humana. Nestorianismo. E esse aqui é legal. Jesus é um corpo onde habitam duas naturezas. Dois seres. Ora quem está ali é Jesus. Ora é o Cristo. Quando dá uma dormida é Jesus, quando volta é o Cristo. Quase dupla personalidade. Só que uma dupla personalidade iluminada, né? Divina.
Miafisismo. Jesus tem a natureza humana e a natureza divina. Mas essas duas naturezas se tornam uma natureza chamada Cristo. Que é uma coisa também que a gente não consegue entender como se processa. Sabelianismo. Aquela que vai dizer que Jesus e Deus não são pessoas diferentes, mas aspectos diferentes da mesma pessoa. Por raios de luzes diferentes que emanam da mesma fonte. E por fim, trinitarianismo, que é a corrente que a gente estuda até hoje, que Santo Agostinho vai ser um grande defensor, do pastor Tomás de Aquino também, que é a ideia de que, na verdade, Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Nessa sua lista aí vem o humanismo? Não, o humanismo não trata de Jesus. O O humanismo não tem a ver com Jesus, O humanismo tem a ver com o entendimento de Deus. Jesus é uma criatura, né? Como as outras. A ideia da Trindade é a que vai subsistir na teologia cristã convencional. Então, Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Quem são os membros da Trindade? Deus, Pai, Filho, Jesus e o Espírito Santo. Pai, o Filho e o Espírito. Sendo que essas três pessoas são uma e são três ao mesmo tempo. Eu ouvi uma vez um padre anglicano explicar a Trindade. E é muito legal, porque na verdade tem um sentido todo simbólico para eles, né? E é bonito ver como que a crença se desenvolve em torno disso. Para o pensamento espírita, não faz sentido. Porque nós não precisamos dessa categoria Espírito Santo como sendo o portador do carisma, o portador do fenômeno espiritual. Porque o Espírito Santo é como se fosse um intermediário, ele vai funcionar como aquele sopro de vida, como o vento que move o sagrado entre os homens, que move os próprios homens. Tanto que o Espírito não tem forma, né? Ele não é representado como uma forma, ele é um elo, né? É uma potência. Para o Espiritismo isso não tem sentido. Por quê? Porque o Espiritismo não lida com o Espírito Santo enquanto uma categoria da Trindade, lida com um Espírito Santo. E todo esse portador do carisma, que seria algo só vindo de Deus, se torna um fenômeno natural, onde todos os homens são potencialmente médiuns e podem entrar em contato com diversos espíritos. Então não tem mais o espírito, nós temos espíritos. E esses espíritos nada mais são do que homens que vêm dar o seu testemunho sobre a realidade espiritual. Então para nós isso não faz diferença. Não faz sentido pensar dessa maneira. Né? Tudo bem? Por fim, eu queria dividir com vocês um trechinho pequeno, e eu vou ler ele rapidamente, também está se aproximando do final do estudo, que é Kardec pensando sobre Jesus, lá na Gênesis. E é quando ele vai apresentar para nós a natureza de Jesus segundo o Espiritismo. Quem era esse Espírito? Para nós. Quem foi Jesus? E aí Kardec diz assim: como homem, tinha a organização dos seres carnais. Porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. Isso aqui é muito interessante. Vivia mais da vida espiritual do que da vida material. A gente já consegue ver isso nos grandes mestres encarnados, né? Com as grandes lideranças espirituais. A gente viu isso no Chico. Imagina como não era Jesus. Então, as fraquezas
não tem nenhum valor para esses seres. Não tem nenhum valor para Jesus. Elas existem? Existem. Estão perto dele? Estão. Tem poder de dissuadir ele da tarefa dele? Nenhum. Não enquanto vistos. Nenhum. A natureza dele é muito mais forte. Ele vai sofrer a retaliação, por isso vai, tanto que é crucificado, né? Tanto que é agredido, tanto que é ofendido, que é perseguido. Mas nenhuma dessas coisas gera para ele esses mundos de conflito que a gente tem. Gera para ele uma sensação, eu estou cumprindo meu papel. Talvez eu não gostasse que tal coisa fosse assim. Eu preferiria, claro, gente, que Jesus perguntasse para ele, você quer ser crucificado ou não? Vamos deixar a crucificação para a próxima. Vamos resolver isso aqui numa disputa de rap, alguma coisa assim. Não deu. Então, ele não desejava ser crucificado, ele não veio para ser crucificado. A gente até gosta de dizer, né? Não, ele veio para ser crucificado. Ninguém nasce condenado a matar outra pessoa. Tá? Né? Ninguém nasce condenado dessa forma. Quanto mais um espírito puro, como Jesus. De modo que ele entendia a circunstância do que ele estava fazendo. Tinha conhecimento do que isso podia causar. Mas a forma de lidar com a expressão da matéria era bem diferente da nossa. Mas é a nossa no limite do seu aperfeiçoamento. Então, todos nós podemos chegar nessa mesma condição. A sua superioridade em relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas das do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e da do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Então, Jesus era lindo? Era. Devia ser um homem de fechar o comércio. Mas era louro, barbudo, daquele jeito? Não sei. Isso não dá para dizer. Mas fosse ele, da etnia que fosse, ele foi o mais belo homem daquela etnia do mundo. Porque a pureza com que a mente dele permeava e constituía a matéria, levava a matéria para a sua condição mais elevada. Então, Jesus certamente foi uma pessoa incomum. O perispírito dele era incrivelmente puro e dilatado. Por isso as pessoas se curavam tocando nele. Porque o que irradiava dele era constantemente virtude. Não era nós que irradiamos o pensamento da janta. Ele irradiava luz, como o sábio falou, o tempo inteiro. Sua alma provavelmente não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Isso aqui daria para nós um seminário. Laços indispensáveis. Vamos pensar na nossa vida. Os laços que nos prendem à matéria são os indispensáveis. Não. Se alguém fala alguma coisa sobre nós que a gente não concorda, isso já causa um desgosto danado. Como é que nós estamos presos na matéria? Se aquela roupa sua bonita, quando vai lavar, rasga um pedacinho, isso é um sofrimento danado. Segunda-feira foi feriado do dia do comércio aqui em Juiz de Fora. Foi? Aí eu queria comer um chocolate. Não tinha. Fiquei angustiado. Eu queria comer um doce. Todo o comércio fechado. Fui comprar uma caçarola. Na padaria. Poderia dar graças a Deus. Para comer. Permaneceu na dieta. Pois é, mas olha como que a matéria prende a gente. A matéria fala assim: vem cá, meu filho, me dá um abraço. Você nasceu para mim. Vem cá. E a gente fala: claro, matéria, eu te amo muito. E a carne não larga nunca mais. Jesus estava preso à matéria de forma somente necessária. Se levanta uma questão que Kardec vai responder, que alguns de vocês podem se fazer.
Jesus era médium? E agora, gente, a gente tem que olhar com atenção. Primeiro, o médium é aquele que se faz intermediário entre o mundo material e o mundo espiritual. Ele é vetor de uma mensagem de um espírito. Médium é isso. Se você não tem mensagem de espírito, você é um místico. O místico tem uma experiência de comunhão. Essa experiência do místico não é uma mensagem lógica. Tanto é assim que muitos místicos vão tentar explicar as experiências que têm. Mas a experiência não é lógica. A mediunidade é a porta através da qual vão transitar indivíduos encarnados e desencarnados na troca de informações, de auxílios, de tudo isso. Qual espírito tinha alguma coisa para ensinar através de Jesus? Qual espírito ia sugerir para ele o que ensinar? Quem ia influenciar ele? Se é ele que influencia o bem, se é ele que cuida. Então, todas as faculdades do Cristo, tudo que ele faz, quem faz? É ele. Tem as faculdades amigas No limite mais do seu alto. pleno funcionamento. Exatamente. As faculdades da alma são completas nesse homem. E ele fazia tudo aquilo pela sua própria condição. Resumindo, ele julgava nas 11, né? Então, Julgava nas 11. É isso aí. Ainda fazia. Um espírito vai dizer, e aí Kardec coloca na Gênesis, está lá no capítulo em que ele fala sobre os milagres no Evangelho. Um espírito vai dizer que Jesus seria médium de Deus. Mas ele está fazendo só uma analogia. Faz sentido, de uma forma, pela identificação, pela comunhão. Então, ele está fazendo uma analogia por quê? Porque ele não está transmitindo, Deus não está falando para ele uma mensagem específica, né? Então dá para a gente ter uma ideia de que ele estava representando Deus ali, né? Estava convidando a gente a olhar para Deus. A comunhão era muito intensa. Mas eu gosto da comunhão dele com Cristo, quando ele se retirava para fazer os seus propósitos, os seus momentos de elevação. Não havia aí uma característica. Não, o Jesus estava consciente de Deus o tempo inteiro. Inteiro. Na meditação e fora da meditação. Tenho para mim que a meditação para ele era o reforço da sua prática. Porque nós somos vampirinhos de vitalidade. Se nós sugamos uns aos outros e não somos muita coisa, imagina o que a gente não faria se tivesse um Cristo lá da gente. Você fazer igual o carrapato. Cola nele só engordando, até estourar. Jesus sabia disso. Então ele dosava as suas ações para que a gente pudesse aprender. Então se recolhia para a oração, se recolhia para o seu momento de refazimento. O corpo dele precisava disso. As pessoas às vezes perguntam, Jesus comia? Claro, comia. Ia ao banheiro? Sim. Fazia tudo o que a gente faz nesse sentido. Mas não é Deus que fala através dele. É ao contrário, ele está dizendo para as pessoas, olha, observem que existe algo mais. Eu estou mostrando para vocês que é possível chegarem até esse algo mais. Jesus ele chega no ponto final, ele põe a gente no ponto final desse planeta. Ele diz, olha, vocês que estão aprendendo comigo, façam o que eu fiz e vocês vão chegar aqui. E daqui vocês vão ver o que eu estou vendo. E daqui vocês vão entender o que eu estou entendendo. E daqui vocês vão estar em comunhão com o que eu estou em comunhão. O difícil do ensinamento de Jesus é que ele mostra o ensinamento do ponto que ele já está. A gente não consegue ter alcance aos ensinamentos dele à medida que ele foi superando as experiências, o que torna um pouco mais difícil, porque ele mostra a síntese do caminho. Mas a beleza é exatamente essa. Porque ele mostra a síntese para o pescador,
coletor de Isso é impostos, difícil. né? Quem vai dar o testemunho dessa parte para nós é a turma que é igual a nós. A gente é tão esquisito que a gente olha para Pedro e, ao invés de pensar que ele foi um exemplo de esforço, a gente pensa que ele já estava pronto. A turma diz assim, Jesus não escolheu os apóstolos entre quaisquer espíritos. Claro que não, né? Havia ali toda uma teia de compromissos. Mas nenhum deles sabia o que ia encontrar aqui. Então, o que acontece as variadas? Eles brigam, eles se desentendem, eles Se discutem. matam, né? Eles se matam. Eles não têm concordância sobre o ensinamento. Quando Jesus desencarna, muitos deles vão para outros lugares, não continuam com a comunidade. Então, olha, são pessoas. E ao invés da gente dizer assim, eles foram escolhidos a dedo por Jesus e foram só a fina flor do mundo espiritual. Não. Jesus vai ensinar para eles, para dizer assim, se eles conseguiram, vocês vão conseguir também. Então Jesus, gente, é o supra-sumo, é a cerejinha, é o ponto mais alto. É o Rabone. Do que a gente pode ser. Só enquanto de qualquer vontade. E a gente tem que olhar para ele assim. Jesus é o espelho limpo. Eu acho que é nesse sentido que ele fala que essa identificação com Deus, né? Ele era o espelho de Deus, ele refletia totalmente a mente de Deus. É Deus. Sim, Né? isso. Não é errado você dizer assim, Jesus é Deus, se você olhar para aquela cabeça lá de trás, porque, poxa, a turma olhava para ele e falava, isso não é humano. Nós conhecemos algumas pessoas, eu conheço algumas pessoas que, estando perto delas, analisando as condutas, eu penso, isso não é humano. Você olhava para o Chico e dizia, quem que é esse? Porque ele consegue atender pessoas 14 horas, 18 horas por dia. Não é humano. Então as pessoas olham e dizem, eu vi uma entrevista da Hebe, na TV, gravada de muito tempo, ela dizia assim, eu sou católica, acredito em muitas coisas da igreja, sou fiel, sou praticante, mas eu acredito no Chico. Quando você vê aquelas mães que receberam cartas dos filhos, elas dizem, eu sou judia, mas eu acredito no Chico. Eu sou, mas eu acredito no Chico. Acredito em Deus e no Chico. O próprio diretor do filme, Chico Xavier, diz, eu acredito no Chico. Você é religioso? Não, no Chico eu acredito. Essas pessoas se tornam paradigmáticas. Jesus foi um desses. Jesus, quando a gente olhava para ele, falava, é Deus. A gente olhava para ele e falava, é alguma coisa diferente esse cara. Quem que é ele? Mas ele estava dizendo, gente, para de falar isso, vamos prestar atenção no que importa. Esquece esse detalhe. O que importa é, eu estou passando para vocês o mapa. E aí eu vou passar para vocês o mapa, eu vou guiar vocês. Vocês precisam aprender a fazer orientação. A se orientar, igual aquelas provas de escola, orientação na mata, não sei o que. Tudo bem? Então, para nós, espíritas, Jesus é um espírito. É o espírito mais puro que a gente teve por aqui. Mas é espírito. Tá? Semana que vem. Olha, eu pulei aqui um. Semana que vem, nós deveremos conversar um pouquinho sobre a ideia da ressurreição. O que aconteceu nessa história de ressurreição? Como é que ele voltou, ou não voltou, ou vai voltar? Como é que é essa história? Né? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a ressurreição, até a gente falar também
É só sobre a ressurreição mesmo. E depois, no outro, a gente vai falar sobre os textos do Evangelho. Sobre os documentos canônicos, quando eles surgiram, que eles foram escolhidos canônicos, quem disse que esses 4 evangelhos que a gente estuda são os evangelhos corretos, quais são os evangelhos que não foram escolhidos como certos, por que tem esses textos. Tá? A gente, semana que vem, entra no nosso estudo 5 de 10, antes da gente chegar no Novo Testamento mesmo. Tá bom? No fim da reunião hoje, vamos definir quem vai querer o livro, para já levar o número de pessoas, para a gente fazer o pedido, para quem quiser estudar e acompanhar. Tá bom? Vamos fazer nossa prece? Estou sendo menos irreverente, né? Está ótimo. Vamos. Senhor, pedimos que continue nos orientando o pensamento e nos enchendo de ânimo o coração. Afasta do campo mental das nossas percepções o desânimo, a tristeza, a confusão, e permite que os ensinamentos espíritas criem raízes no solo de nossos corações, certos de que a tua presença, bendita e refazedora, nos acompanhará onde estivermos. Encerramos mais essa reunião, pedindo que nos acompanhe no restante da semana. Graças a Deus. Pessoal, pode seguir?